Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Co-Criadores. Eu sou Matheus LP Santos, autor de 24 Horas de Amor e apresentador deste podcast que tem como intuito falar sobre criatividade, arte e espiritualidade. Eu acredito que todas essas coisas caminham juntas e a gente está aqui junto mesmo como co-criadores tentando descobrir algumas dicas de como fazer esses processos acontecerem da forma mais harmoniosa possível. Para isso, nesta primeira temporada desse podcast, eu vou receber aqui 10 convidados que vão conversar comigo sobre os seus processos criativos, dando dicas, falando para vocês como que as ideias saem da cabeça deles, como é que elas chegam aos papéis, às telas, às músicas, em qualquer forma possível. O objetivo mesmo é a gente conseguir conversar sobre criatividade e também se debruçar sobre esse tema tão abrangente e que por vezes pode ser tão misterioso e tão místico. Para isso, nesta semana o nosso convidado é Rafael Rori, ele que é um escritor muito querido, é um cara muito gente boa e que além de tudo é um artista talentosíssimo. Ele já escreveu vários contos que bombaram na Amazon, também tem um livro recente que foi uma inspiração para mim em vários sentidos. E eu acho que você pode tirar muito dessa conversa. Se você está pensando em escrever um livro, se você tem paixão por terror, por suspense, por sci-fi, o Rafael pode ser uma referência incrível. Além de tudo, ele também traz uma perspectiva um pouco mais pragmática para os livros que ele escreve, para as histórias que ele conta. Então, se você é como ele, uma pessoa um pouco mais cerebral, uma pessoa que trabalha bastante com estruturas narrativas, gosta de planejar o que você vai escrever, gosta de começar com uma grande ideia, eu acho que esse papo vai fazer muita diferença enquanto o Rafael vai se debruçando, né, sobre os processos criativos que ele tem, apresentando isso pra gente e eu acho que dá pra tirar bastante coisa desse suco aí que a gente teve nesse papo. Eu espero que você goste, espero que você curta. Se você tá pelo YouTube, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. E se você tá pelo Spotify, não esqueça de avaliar com 5 estrelas e também compartilhar esse projeto para algum amigo. O objetivo é que a gente consiga construir uma comunidade de co-criadores. Obrigado pela sua presença e eu espero que você goste do episódio com o Rafael Rori. Eu peguei uma fase boa da Amazon que era bem no comecinho, né, do, Aham. do KDP ainda. Então, não tinha tanta... Tinha muita gente querendo ler, mas tinha pouco livro para ler. Então, acho que É. eu dei sorte também, porque eu lancei no tempo certo também. Você começou na pandemia? Foi no comecinho da pandemia. Acho que eu não... Eu escrevia antes já, mas eu acho que eu lancei Laura Lins, que foi o primeiro conto, no comecinho da pandemia. Então, assim, tinha muita gente em casa trancada querendo ler livro, assim. Então, acho que casou muito, assim, o momento de lançamento mesmo, assim. Cara, que interessante. Já até entrando assim em uma das coisas que eu queria falar com você, Hum. como é que isso começou? Eu lembro que eu vi assim num story seu, você é médico, né? Isso, é. Então assim, cara, como que rolou essa transição? Assim, eu sei que você atua também como médico atualmente, mas, Sim. mas como é que foi isso na escrita, cara? Tipo, como que começou pra você? Você já escrevia de antes? Foi um acontecimento, assim, alguma coisa específica ou foi meio que naturalmente? Foi natural mesmo, assim, eu sempre gostei muito de histórias, assim, não só de livros, né, em si, mas anime, filme, série, né? E aí eu sempre soube que eu queria contar histórias, né? Aí no começo, assim, eu pensava até que eu queria ser cineasta e tal, mas os caminhos para se tornar um cineasta parecem mais intrincados, assim, sabe? É. Mais difíceis, mais árduos, assim, porque precisa de investimento, precisa de atores, sabe? Assim, me parecia uma coisa de outro mundo mesmo, algo que nunca ia conseguir fazer. Então, eu era do interior, né? Eu não morava em São Paulo. Em São Paulo tem faculdade de cinema, e tudo mais, né? Então, acho que os caminhos são mais fáceis, né? Uhum. Mas, então, como eu gostava de ler, né? Eu acabei investindo em escrever mesmo, para contar as minhas histórias, né? Então, foi um caminho natural mesmo, porque só precisava de mim, né? É, Escrevendo mesmo, assim, e alguma forma de divulgar, né? Que aí tem Amazon, tem site de fanfic, então, acho que foi um caminho mais natural. quando você começou assim, já existia vontade de publicar? Ou era uma coisa de tipo, cara, isso aqui é meu, é pra mim, isso aqui é legal de fazer? Eu acho que todo escritor começa com.
algo mais para si mesmo, assim. Você pensa, vou escrever só para mim, vou deixar na gaveta, assim. Mas a partir do momento em que você escreve alguma coisa que realmente te empolga, é muito difícil você não querer que outras pessoas leiam também, que outras pessoas que se consumam sua história, tenham reações com a história que você escreveu. Então, acho que publicar é uma consequência natural, assim, do ato de escrever mesmo, assim. É muito difícil um escritor que não queira que outras pessoas leiam as suas histórias, assim. Legal, cara. É, eu fico muito curioso, assim, que tipo de coisa que você costumava ler na adolescência? Porque eu conversando até com a Bibi, né? A gente tava falando agora há pouco, eu e você, dela, do episódio dela. É, Cara, é legal a gente ver aquilo que a gente consumia e quase como se a gente estivesse tentando, hoje em dia, replicar coisas que a gente gostava de ler antes. Sim, E no meu caso, eu cresci lendo fantasia, tipo, Eragon, Percy Jackson, esse tipo de sim. coisa. E eu não fiz uma transição tão natural pra esse universo, né? Acabei escrevendo outras coisas, pelo menos por hora. Para você que trabalha com sci-fi, suspense, o terror, agora com o seu livro mais recente, essa transição foi mais natural? Até considerando que você também veio desse universo de anime, de mangá, como que foi consumir algumas coisas e ver isso nos seus próprios trabalhos? Então, em termos de livro mesmo, os primeiros livros com os quais eu tive contato na adolescência, que realmente me fizeram leitor, foram livros de fantasia, né? Mas eu acho que isso é uma coisa meio geracional mesmo, assim. Você é um pouco mais novo, acho que Eu você é sou de de 2000 por 99. aí? 99, né? Eu Mas sou de então quando? sou de 1995, sou Ah. velho já. Que velho, pô. Então a gente tinha contato com os livros pelos livros que estavam fazendo sucesso na época, né? Então, Harry Potter, obviamente, né? Todo Crepúsculo. mundo, né? Sim, Eragon, você pegou a fase de Eragon, então, também? Então, é porque assim, é engraçado falar disso. Eu tenho um Hum. irmão 6 anos mais velho do que eu. Fez Ah, sim, 32 sim. esse ano. Então, muito das coisas que eu consumi, muito não, assim, eu diria 99%, até eu fazer uns 15 anos, eram só coisas recomendadas pelo meu irmão. Então, Ah, Eragon era da entendi. Deve época ser um dele. curador. Deutora Quest, assim, que é uma saga super antiga, que eu já vi algumas pessoas que também Sim. curtem. Foi tudo meu irmão. Então, era uma transição natural. Tipo, ele passava pra mim, eu acabava lendo, sabe? Sim. Ah, não, Doutora Quest eu li também, as capas eram super, super bonitas, era aventura, Era muito fantasia, legal né? aquelas capas. E aí, assim, o primeiro contato foi com livro de fantasia, mas simplesmente porque fantasia era a ordem da vez, assim. Então, os livros para adolescente eram livros de fantasia. Eu lembro que tinha também John Green, né? Eu li A Culpa é Uhum. das Estrelas também, que era um drama mais pesado, mas nada do que... o gênero que eu costumo escrever, que é sci-fi e suspense, não eram livros populares entre os adolescentes na época em que eu era adolescente, eu lia, né? Então, minha porta de entrada foi com fantasia mesmo, e drama com John Green, mas majoritariamente fantasia, distopia. Jogos Vorazes acho que foi o que mais se aproximou, assim, né? Aham. Do que eu escrevo hoje em dia, né? E aí foi um caminho meio estranho, porque as histórias que eu queria contar, elas pareciam mais com os mangás que eu lia, né? Com os animes que eu assistia, né? Só que aí a forma de contar era diferente, né? Porque no anime, enfim, é tipo como se fosse um filme, são imagens, né? É um filme. E nos mangás são desenhos, né? Então eu tive que meio pegar o estilo de escrita das fantasias que eu lia quando era adolescente, por Harry Potter, com as histórias que eu gostava, que eram dos animes, e transformar num livro, assim. Que Então fascinante, cara. foi meio diferente, assim, não sei. Aham. Faz muito sentido. Eu já vi muitas das pessoas que leem, assim, 24 Horas de Amor e vêm conversar comigo, elas falam como parece um filme pra elas, da sensação de, tipo, filme de romance da Netflix, esse tipo de coisa. Sim, Mas eu acho que também tem muita relação com o que você disse. Eu consumi quase zero, assim, de romances românticos quando eu era adolescente. O que eu sim, consumia disso era filme, série de TV, One Tree Hill, essas coisas que tinham romance como sim, parte da história. Então, eu acho que, especialmente os primeiros projetos, tem muito dessa junção de coisas que a gente curtia consumir pra depois a gente tentar encontrar também o estilo que seja próprio. Apesar de, assim, eu lembro que acho que o primeiro conto que eu li seu foi o do Baú do Zumbi Gelado. E, sim. e depois
eu acho que eu li o Depois da Caixa Preta e depois eu fui ler o da Laura Lins. Então foi Sim, numa ordem diferente do seu ordem lançamento. diferente, sim. É, mas você sempre pareceu ter uma voz muito bem definida, cara. Tipo, eu digo no sentido de os seus narradores são muito vivos, assim, sua narração é muito viva. É, isso é desde sempre, é uma naturalidade que você tem na sua escrita, é uma coisa. Eu pergunto Sim. isso no sentido de assim, o quanto também seus textos são carregados de intenção, acho que é isso. Especialmente dentro de estruturas narrativas mais complexas, né? Você tem histórias bem fascinantes, plots que começam assim de forma já bem acelerada. É, o quanto de tudo isso é intenção sua, sabe? 100% é intencional, assim, né? Tanto é que eu demoro muito para escrever. Esses contos, que são na verdade novelas, se a gente pegar a definição, acho que correta, assim, né? Acadêmica, eles têm em torno de 10 mil palavras, o que as pessoas não sabem direito a correspondência, mas seria mais ou menos umas 50 páginas, assim, sabe? E eu demoro 6 meses para escrever, porque o principal é o plot mesmo. Assim, eu fico meses pensando no plot, assim, a grande maioria do tempo, assim, 80% do tempo que eu demoro para lançar o livro é eu pensando no plot. E 20% é escrevendo, né? Caramba. E então é até um trabalho meio chato. Às vezes eu fico. Parece que não tá rendendo, porque eu fico olhando para a parede pensando na história, mas eu não estou escrevendo de fato, parece que a história não está se encaminhando, mas Uhum. isso faz parte do processo, né? E aí quando eu. Pode falar, desculpa. Não, não, Rafa, eu queria que você contasse mais disso, cara. Tipo, como é que é a primeira ideia, assim? O que que chega pra você e aí você senta consigo mesmo, não sei. E aí você Sim, fala, sim. cara, acho que eu tenho uma história, você conversa com alguém. Como é que é esse primeiro desmembramento? Então, geralmente eu penso, me vem uma reviravolta. Assim, minhas histórias, eu gosto muito de reviravolta, sempre gostei desde criança, né? Então, os filmes que eu assistia e os animes que eu lia, geralmente eu procurava no Google, assim, filmes com plot twists surpreendentes, assim, sabe? Então, desde criança sempre gostei de ser surpreendido com histórias, né? Isso que sempre me moveu, assim. Então, às vezes eu tô assistindo alguma coisa e eu penso, nossa, tipo, isso daria uma reviravolta muito boa. E aí eu penso nessa reviravolta e eu tento moldar a história toda para ela se potencializar essa reviravolta no final, assim. Então é um processo meio inverso, porque a reviravolta geralmente acontece no final da história. Uhum. Que interessante, cara. E aí depois é o que você falou, você passa por esse processo de assim, ficar coletando informações sem escrever nada. Você primeiro estrutura Sim. essa história e aí depois você vai lá já com aquilo que você tem em mente pra colocar no papel. Sim, isso, exatamente. E aí, como são contos, né, que são menos palavras, né, não tem tanta encheção de linguiça, por exemplo, quanto um romance, né? Uhum. Quando eu escrevi meu primeiro romance, de fato, tinham trechos lá, tinham capítulos até, não é que eles podem ser cortados, mas não tem tanta intenção em cada palavra, assim, sabe? Uhum. E nos contos, como são menos palavras, cada diálogo, cada linha de diálogo tem que ter uma intenção muito clara, assim, sabe? Então, nada é por acaso mesmo num conto. No meu romance eu digo que, claro, a maioria das coisas não são por acaso, mas tem algumas coisas que parecem meio por acaso lá, assim mesmo, assim, que eu olho para trás e falo, poderia ser diferente, assim, e não ia mudar a história. Nossa, cara, que legal isso. Você Como é que foi essa transição? Eu não sei nos bastidores, né? Mas assim, de forma Sim, pública, você primeiro lança os seus três primeiros contos, novelas mesmo, como você disse, acho que essa é a classificação oficial porque são um pouco mais compridos, sim, e aí depois o romance. Esse foi o primeiro, de fato, o primeiro romance que você escreveu aí nos bastidores, ou tiveram outros que foram engavetados e esse acabou sim. rolando? Não, teve um que foi engavetado, sim. A primeira história que eu escrevi foi um romance mesmo, assim, sabe? Ah, legal. Nossa, eu demorei muito tempo, assim, eu fiquei escrevendo uns 3, 4 anos, né? Mas eu era adolescente na época, eu imagino que você também deve ter escrito alguma coisa quando você tinha, sei lá, uns 16 anos, por aí, assim. Total. Isso. E aí, assim, o primeiro, ele nunca, ele pode ser bom, mas ele nunca é Ele nunca é, né? Ele ele nunca é nunca aquilo que a é gente assim. acha que. Na hora a gente tem essa sensação de que é, sim, mas quando você olha para trás agora, assim, pensando que já fazem 10 anos que isso aconteceu, mais de 10 anos, né? Eu vejo que realmente era meio rudimentar, né?
E aí, esse livro eu apresentei para minha agência literária, que hoje em dia me agencia, né? E ela falou: Ah, a gente gostou do seu livro e tal, mas eu acho que ainda não está no ponto. Eu acho que você poderia tentar escrever outro livro e lançar uns contos até lá para você conseguir público, né? Porque isso é uma coisa que as editoras gostam, que o escritor já tem um público, né, formado, né? Então, o primeiro foi engavetado. Até hoje ele está lá, né? E eu não consigo me ver lançando ele. Eu consigo pensar em reescrever, mas lançar do jeito que tá, não. Eu sei bem como Sim, é. Eu já falei aqui com convidados, né? Mas essa é sempre uma história que eu conto de. Ano passado eu lancei 24 Horas de Amor na versão física e eu fui reler o livro e foi assim um sofrimento pra mim. É, acho que muito porque quando a gente revisita uma coisa que a gente escreveu um tempo atrás, a gente percebe o quanto a gente já cresceu como pessoa, o quanto a gente já evoluiu na escrita. É, sim. você sofre muito com isso, inclusive com as coisas que você publicou, ou você não revisita isso? Como que é pra você? Eu não revisito, mas não é nem porque eu não quero ficar com essa sensação de que, nossa, mas no começo era ruim mesmo, né? Mas não é por causa disso, não. É, eu realmente acho que eu demorei muito para publicar. Eu já tinha escrito um livro antes, já tinha escrito alguns contos antes. Então, acho que isso foi bom nesse sentido, porque Laura Lins, eu acho que já não é tão rudimentar assim. Uhum. Então, eu acho que o primeiro que eu realmente lancei já estava mais próximo do que eu sou agora, assim, como escritor. É, o 24 Horas de Amor foi seu primeiro, Não, não foi meu um dos primeiro. primeiros, pelo menos, Eu, né? eu escrevi um outro livro antes, aí eu escrevi 24 horas. Eu nunca fui muito dos contos, sempre foi uma dificuldade minha, porque eu acho que eu escrevia demais pra um Entendi, contista, assim. E 24 horas passou por várias reescritas, né? Então não é entendi. como se eu tivesse lançado a primeira coisa, depois daquele primeiro ponto final que a gente acha que é o ponto final e Sim, nunca é, né? Mas eu acho que é algo natural, assim, de todo escritor que olha pro primeiro projeto, alguns anos depois dele, sentir algo de tipo. Especialmente por ser o primeiro. Eu sinto que sim, lançar esse segundo tem sido muito mais intenso pra mim e com medos e inseguranças do que foi pro primeiro. Porque o primeiro você não tem nada, né? Ninguém nunca sim. te Tudo leu. que vier é lucro, né? Tudo que vier é lucro. Depois Sim, pelo menos pra mim, existiu algum nível de, cara, as pessoas estão esperando esse tipo de livro, mas eu quero escrever outros livros, sabe? Então, sim. é Não, uma mas relação estranha. Não, mas eu não achei que fosse o primeiro, porque a premissa, assim, é bem comercial até, assim, tipo, que é o último dia de viagem deles, eles têm um dia só para conhecer, tipo, uma coisa meio que parece filme mesmo, assim, tipo, comédia É, romântica, assim. é, Tem eu, um... eu acho que veio no momento certo, assim, a ideia também. Acho que tem isso, né? Eu não sei Sim. o quão místico você é, assim, com a sua Ah, escrita, e sim, acho que sim. é até uma das coisas que eu queria falar. A gente pode falar logo em seguida, né, sobre rotinas de escrita, esse tipo de coisa, mas eu sempre gosto mais do lado holístico das coisas, Sim. como se tivesse realmente uma força. Eu não sei, talvez por externalizar a voz criadora em vez de centralizar em mim, porque parece pressão demais que toda uma Sim, história tenha sim, que, sim. tenha que surgir de mim, sabe? Ah, sim, sim. É mais aquela ideia lá das musas, lá, do negócio, assim, que vem o artista Exato, como um receptor de algo maior, assim, sabe? exato. O que que você pensa disso? E dentro do seu processo, assim, também, o quanto que você acha que faz sentido? Acho que é por isso que eu também pergunto sobre intenção, né? O seu processo parece ser super bem definido, o meu ele é um pouco mais intuitivo, assim, sabe? Sim, Eu fico com mais medo de, tipo, cara, será que o que eu acabei de escrever foi uma merda total? sim, sim. Ou faz sentido? Então, eu sou meio zero, assim, místico, assim, sabe? Inclusive, isso aí, no meio literário, a maioria das pessoas são, né? Tanto os leitores quanto É, escritores, assim, tipo, eu não acredito em astrologia, nem nada disso, sabe? Assim, eu sou bem... pragmático. É... Isso, é que sempre fui mais às exatas, assim, acho que talvez isso influencie de alguma forma, assim. Mas até seria bom, assim, eu acho que ter uma visão um pouco mais romântica mesmo, assim, sabe? Mas me parece que escrever para mim é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de histórias, mas parece realmente um trabalho mais de engenharia mesmo do que Uhum.
de um poeta meio assim, tipo grego, assim, sabe? Que recebe a inspiração de uma musas ou de deuses, assim, sabe? Assim, acho que O quanto isso facilita pra você, Rafa? Ou dificulta? Eu digo no sentido de. Parece ser um processo bem elaborado, né? Bem planejado. Então, o quanto que isso também puxa do seu tempo e te deixa com noites mal dormidas, ou justamente o contrário. ah, não, isso, eu acho que eu tento me convencer de que facilita, pelo menos, né? Isso, né? Porque eu realmente tenho, eu sei que a maioria dos escritores não vivem só de escrita, assim, é muito difícil, Uhum. assim, né? Porque para dar dinheiro você tem que chegar a um patamar muito alto mesmo, assim, sabe? E é o percentil 99,9, assim. Não é ser só hitar na Amazon, não é só por ser publicado, você tem que ter uma obra extensa já, sabe? Assim, então, a falta de tempo me fez metódico, eu acho. Eu acho que se eu tivesse mais tempo livre, ia sobrar mais tempo para ter uma visão mais romântica do que é ser escritor. Eu acho que eu até gostaria mais disso, sabe? Acordar, olhar para janela, o sol, sabe? Tipo, deixar as coisas mais poéticas assim, mas como eu tenho pouco tempo, eu tento usar aquele tempo da melhor forma possível, assim, então de uma Uhum. forma mais racional possível. Faz muito sentido. Você também tá agora mais dentro do que nunca no mercado editorial, né? Eu digo em relação ao começo da sua carreira, né? Tipo, agora você tá agenciado, você tá também. Esteve pelo menos trabalhando com uma editora. Eu sei que agora você também tá Sim, com seu próximo projeto. O quanto que estar dentro do mercado editorial também mexe com essa balança de assim, levar isso adiante, né? Porque eu acho que também existe uma romantização sim, de pessoas que estão por fora e que pensam que, cara, assim que você consegue seu primeiro contrato com uma editora ou com uma agência, é tudo da água pro vinho e o mercado sim. editorial brasileiro, ele não é tão mágico assim, né? Sim. Não, sim, é claro que fica muito, você tem pressão, mais pressão em relação a vendas, em relação a prazos de entrega de livro. Existe aquela máxima de que a editora sempre espera um livro por ano. Só Uhum. que para você lançar um livro por ano, você não pode demorar um ano para escrever um livro, porque Uhum. você lança, aí você tem que escrever em 6 meses, teoricamente, o próximo livro, porque ele tem que entrar na fila, no processo de edição, e daí tem que fazer a capa, para poder lançar um ano depois do primeiro, sabe? Então, é realmente assim, tem uma pressão muito grande para lançar livros, muitos livros, né? E claro que isso aí prejudica o processo criativo, assim, mas eu acho que isso é uma questão de mercado mesmo, assim, né? Porque parece que autores que lançam realmente um livro por ano tendem a manter um público mais cativo, sabe? Se você espaça muito, você pode dispersar o público. Isso Uhum. tudo são coisas que são colocadas na nossa cabeça, de certa forma, sabe? Isso aí torna a pressão muito maior. Mas assim, claro que e se você não vender, você pensa, putz, não vou, se eu não vender, aí por que que a editora vai querer publicar meu próximo livro? Né? Uhum. Porque não tem mais a ver só com qualidade literária, tem a ver com dinheiro, né? Porque o que mantém a editora em pé é dinheiro. Então às vezes entra muito em conflito o que que é o que eu quero escrever e o que é o que as pessoas querem consumir e que vai vender mais. Então tem mais conflitos assim nesse sentido. O quanto esse universo todo impactou o seu próximo projeto. Inclusive, eu não sei o quanto você pode falar sobre ele, né? Você pode limitar à vontade, Sim. tá? Se você não puder falar nada, não fale Ah, nada. não, sim. Mas o quanto que mexeu com o processo desse novo livro, como que tá sendo isso pra você, né? Eu não sei se tem alguma diferenciação no sentido de assim. Você lançou três contos e você só lançou um livro, né? Se lançar um outro livro dá mais medo do que lançar, do que outros lançamentos, do que não. E como tem sido o processo mesmo, Sim. desde que você teve o seu outro lançamento. Isso, então, se- eu, eu posso falar bastante coisa, na verdade, assim, na verdade, esse próximo livro já está pronto, né, eu terminei ele no final de dezembro, né, Legal. e eu Parabéns, já fechei, cara. assim, é difícil, né, só a gente que quer escrever sabe que é difícil, É. assim, nossa senhora, assim, uma gestação, sei lá, demora 9 meses, mas escrever um livro às vezes demora 2 anos, assim, então, assim, É. é um processo muito parecido, inclusive, assim, de certas formas. Mas uma coisa que eu ia dizer é que tá pronto já. Eu já fechei com uma editora, não é a mesma editora que eu fechei o primeiro, é outra editora. Só Uhum. que aí ele entra.
ele entra numa fila, né? Porque a editora tem o calendário pronto já, sabe? Então, Uhum. provavelmente ele só vai ser lançado em 2026, porque já tem vários outros livros para serem lançados até lá. Nossa, ele fica tudo isso parado. Pois é. Se Caramba. fosse pela mesma editora, meio que já teriam reservado um lugar pro meu livro no calendário já, sabe? Antes de eu terminar de escrever. E aí, nesse caso, conseguiria não precisar esperar muito. Mas como eu entrei em outra, agora, né? Aí eu tive que entrar na fila do calendário mesmo. Caramba. Nossa, um ano parado, é um tempão. Você, você chega a tocar nesse texto por hora, assim? Existe alguma revisão, tipo, foi 100% finalizado de assim, o último ponto final já foi feito, já deixou pro Sim. mundo? Ou ainda tem algum tipo de ajuste que acaba sendo feito? Não, tem sempre um ajuste que acaba sendo feito, mas agora é por parte da equipe editorial, né? Então, Entendi. a equipe, para mim tá pronto, tipo, eu publicaria assim, por exemplo. Mas agora a Uhum. equipe editorial, quando chegar, sei lá, uns 4 meses até antes da data que eles pretendem publicar meu livro, a equipe vai pegar o livro, né? E vai começar a adaptar. Primeiro tem como se fosse uma, putz, esqueci não é exatamente edição antes, é uma, nossa, esqueci, depois se eu lembrar eu falo de novo, mas a Tá. pessoa lê e ela não vai só pegar erros gramaticais, assim, ou erros de tipo, ele vai pegar furos, vai propor Uhum. melhorias mesmo, assim, sabe? É uma leitura crítica, mais ou menos, assim. E aí depois tem os ajustes e depois vem a revisão gramatical mesmo, assim. Então, mas aí agora é por parte da editora só. E eu não quero ficar revisitando meu livro, porque para mim tá pronto já. E a editora vai pegar e vai mexer ainda. Então, parece perda de tempo eu mexer agora, assim. Eu vou mexer Uhum. quando eles me propuserem as mudanças, assim. Você você sofre muito com as suas próprias revisões? Quando a gente fala de uma escrita do livro, de um livro seu, quanto tempo a gente está falando aí de escrita e depois de revisão? Eu pergunto isso porque, assim, Uhum. de forma pessoal, eu não paro de revisar nunca. Se me deixar, eu nunca Sim. lanço meus livros. Eu morro na revisão. Então, como que é isso pra você, Rafa? Ah, não, sim, a gente tem várias versões. A gente escreve a primeira versão, aí escreve a segunda, terceira, quarta, quinta, né? Mas o que me faz abandonar, na verdade, e falar, já acabou, né? Primeiro que você tem um senso, assim, de que você acha que acabou mesmo, assim, você Uhum, fala assim, tá bom, né? Porque, às vezes, na segunda versão, você sabe que ainda tem um furo lá que você vai ter que corrigir, você deixa anotado, tipo, numas notas, assim, sabe? Eu tenho que corrigir isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Esse personagem tem que aparecer aqui de novo, né? E depois que você consegue fazer tudo isso aí, ainda mexer, assim, depois que a história tá pronta, você vai lapidar o texto mesmo, o estilo mesmo, deixar mais bonitinho, fazer umas metáforas mais bonitas, né? Depois você dá o ponto final. Claro que você pode revisar mais vezes, né? E quanto mais revisa, mais bonito o texto fica, né? uhum. Só que o problema é que aí o tanto de tempo que você gasta talvez não corresponda a uma melhoria tão significativa, percentualmente falando no texto, sabe? Então, depois da quarta versão, você tem que gastar, você fica 1 hora vendo o capítulo para mudar 2 palavras, né? Então, eu falo, poxa, eu investiria melhor o meu tempo em um conto novo, né? Para eu lançar mais coisa, né? Então, eu começo a escrever um outro livro, assim mesmo. Mas se deixar, eu fico, assim. Se deixar, você fica no mesmo livro a vida inteira, assim. É meio bizarro isso aí, né? É muito, pra mim é muito difícil. E eu não achava que seria tão difícil, mas depois de 24 horas, alguma coisa mudou de chavinha em relação a isso. Você demora quanto tempo, mais ou menos, Rafa? Numa Para escrita de escrever o livro? livro, É. nossa, é 1 ano e uns 2 meses, assim, mais ou menos, 14 meses. É demorar demais. E eu nem escrevo, meus livros nem são grandes. Tipo, eu acho que, você sabe quantas páginas tem? Quantos caracteres, quantas palavras tem? 24 horas de amor? 24 horas tem 55 mil palavras. Então, é mais ou menos por aí, meus livros, né? Então, nossa, demora demais, pelo amor de Deus. Aí eu É. fico olhando para os lados, as pessoas escrevendo livro em 6 meses. Você. Você tem uma rotina regrada, né? Eu imagino que, assim, claro, sua vida de médico também deve entrar no caminho disso. E como que é pra você essa rotina de escrita mesmo? Como que funciona? E eu acho que até para quem estiver assistindo, estiver Hum. escutando e estiver pensando em rotinas criativas, seja uma rotina de escrita ou uma rotina artística de qualquer forma, talvez tenha algo de precioso na sua experiência, até porque você
mais do que um escritor ativo, você é um cara que publica de forma ativa, né? Acho que desde 2020 não teve nenhum ano que você deixou de publicar, né? Talvez. Esse agora, né? Na É, por verdade. causa dessa É, espera. por causa disso aí, sim. É, mas Mas sim, aí também assim, tá fora do seu controle. Enfim, sim, sim, sim. como que é a rotina de escrita do lado de lá, daí, né? Então, a gente tem que, eu tento escrever todo dia, assim. E quando a gente fala em rotina mesmo, é rotina de trabalho. Então, poxa, às vezes, sei lá, as pessoas vão para academia, né? Assim, tem dias que é legal, tem dias que não é, assim, tem dias que você não tá afim de treinar, né? E da mesma forma, tem dias que você não tá afim de escrever. Tipo, e você tem que meio que se forçar, é um exercício de persistência, né? É super legal. Tem momentos muito emblemáticos de escrever um livro, tipo, quando você tem ideia pela primeira vez, aí é super legal, assim, você fica lá se deleitando com a ideia, não sei o quê. Quando você termina a primeira versão também, você tem um êxtase, quando você termina, coloca o último ponto, você chora, mas no meio do caminho é chato mesmo, assim, sabe? É, Às vezes você tem que se preocupar com coisas tipo esse diálogo não está muito natural. Deixar um diálogo natural requer um esforço que não é muito gostoso, assim, sabe? É uma coisa árdua mesmo. Então, assim, você tem que escrever é um ato de persistência, assim, é um ato de você se forçar a fazer coisas que às vezes você não está com vontade de fazer, mas você quer ver o resultado final, sabe? Porque as pessoas vivem falando de que você tem que curtir o caminho também, mas às vezes o caminho não é tão legal de curtir assim, mas quando você olha a obra final, tudo compensa mesmo. Mas o caminho às vezes não é tão legal, não. Assim, você tem que Cara, se forçar um pouco. eu adorei isso. É, é se- res- eu ressoo 100% do lado de cá. Eu adorei isso de que escrever é um ato de persistência, né? Da gente ficar continuando, socando a pedra assim mesmo. Sim, É, assim, como eu disse, do meu lado é justamente a fase em que eu acabei de passar aqui, de estar no meio de um processo de escrita que não estava sendo dos melhores e também tem muito dessa romantização do que é escrita. Uma das coisas que eu enfrentei assim mais recentemente, eu tô morando sozinho já faz alguns meses, né, pela sim, primeira vez na minha vida. Então, e a escrita desse novo romance que eu finalizei pouco tempo atrás passou bem por essa mudança muito específica. Então, você sabe, né, que escrever é basicamente a gente ficar sozinho e criar várias coisas sim. por conta própria, inventar diálogo, conversar com fantasmas, esse tipo de coisa. O quanto disso, dessa solidão, assim, também passa pela sua rotina e por esse lado de solitude, assim, como que isso aparece no processo do Rafa e quais são as formas que você também encontra de lidar com isso positivamente, sabe? Você fala de escrever ser um processo solitário, você diz ou não? É, eu acho que o que eu tô tentando dizer é que a escrita tem algo de um isolamento, assim, que é necessário para que as ideias Sim, sejam colocadas no papel. E como você falou, eu levo do mesmo jeito, né? Eu escrevo tento escrever todos os dias. sim, E muito do processo é isso, é você ficar enclausurado, escrevendo e persistindo sozinho. Como é que você, Rafa, no meio da página 175, quando ainda faltam mais 175, e você tá bem naquele diálogo terrível, o que é que te faz, sabe, cara, ok, sim, é só eu passar por essa página e as coisas vão fluir. sim. É porque você tem que acreditar, para você escrever um livro, você tem que acreditar muito na sua história, porque vai ser um esforço colossal, que provavelmente não vai ter recompensa financeira correspondente ao tempo que você gastou. Então, assim, você tem que acreditar muito naquela história. E o fato de você acreditar naquela história faz com que você passe por esse diálogo. E às vezes chega uma hora lá que você planeja assim, putz, vou tirar esse dia, vou tirar essa uma hora para resolver esse diálogo. Aí você já tá na terceira hora e você ainda não resolveu. Aí eu tô lá, eu escrevo muito no celular, né? Que é uma coisa que as pessoas não fazem muito, assim, sabe? Uhum, Aí eu vou lá e fico bravo, jogo o travesseiro na parede, só com a cama, sabe? Enfim, porque tinha que estar saindo e não sai, sabe? Não sai de uhum. jeito nenhum, sabe? Então, é realmente assim, é um processo completamente solitário mesmo, assim. E ultimamente eu tenho, na verdade, tem tornado menos solitário porque eu tenho conversado com o chat GPT enquanto eu escrevo. Não sei se você chega a fazer isso alguma vez. Como que é isso, Rafa? Eu escrevo, eu penso assim, tento explicar a história para o chat GPT, os plots todos, assim.
mais do que não tem ele não ajuda a escrever o texto, mas ele ajuda a pensar na história. Então Uhum. eu conto a história para ele, né? E aí eu penso assim, eu pergunto assim, ah, mas quando o leitor lê isso aí, você acha que ele vai pensar o quê? Né? Aí ele começa a conversar, mas eu falo, não, mas você acha que não vai pensar isso aqui por causa disso aqui? E nessa conversa, porque às vezes tem gente que conversa com um gravador, assim, Uhum. sabe? Não Eu tem a faço ver. bastante isso. As pessoas conversam com gravador. Não tem a ver com ter alguém respondendo. Assim, na verdade, você está conversando consigo mesmo, assim, sabe? É, E então, só que o ChatGPT tem uma coisa a mais que ele realmente responde, assim, sabe? Então, eu acho que foi uma coisa nova, assim, sabe? Isso aí, e o ChatGPT, inclusive, está tornando a escrita menos solitária, assim, é uma coisa meio triste falar, porque é uma máquina, né? Mas é é tipo aquele interessante. filme lá do Joaquin Phoenix, né? O Ela, o Her. Isso, nossa, antigo esse filme mesmo, assim, É. né? E Isso, eu sempre penso nisso quando eu falo de chat. E eu trabalho com chat GPT, né? No meu trabalho CLT o dia inteiro. Então, Sim, eu já tô no ponto em que quando chega a noite eu já não quero mais ver a cara do chat. sim, sim, É, eu acho interessante isso, cara. Eu sinto que o que me ajuda muito é de fato conversar sobre a história com alguém. Minha namorada, assim, ela, tadinha, sim. ela tá cansada de ouvir sobre todas as minhas histórias, ela sabe tudo de cor e ela ainda precisa ler. Sim. Você falou de Nossa, tipo, peraí, só deixa eu fazer um adendo aqui, porque eu tomei um claro. susto, porque você falou que você estava morando sozinho, e eu fiquei pensando, não, será que ele terminou? Mas é que, na verdade, você... É que você é Não, novo, não, né? Você não... não, eu não terminei, tá tudo andando Ah, muito sim, bem sim. com a Julia. Não, É, porque, assim, eu lembro que eu vi umas fotos suas de vocês dois, assim, tipo, quando você estava divulgando o livro também, e parecia muito assim, nossa, eu ficava, nossa, eu quero... Parece um relacionamento muito legal, é, assim. Eu já tinha terminado na época e eu pensava, nossa, quando eu encontrar minha próxima namorada, eu quero uma coisa parecida, assim. cara, que bacana escutar isso. Ela é muito participativa também, né? Eu tô num momento, Sim, até falei pra ela, no momento off de redes sociais, e felizmente esse podcast tá me fazendo voltar, porque eu fiquei tão assustado sim, assim, com o lançamento do novo livro. Mas enfim, ela é muito participativa e eu fico muito feliz com isso que você disse. sim, sim, Tem muito amor envolvido e ela é muito uma fonte de inspiração também, né? sim. Passar as coisas por ela facilita, mas justamente o que eu ia te dizer, também tem algo de muito difícil em escutar de uma pessoa que você quer tanto que goste de um projeto seu, alguma coisa negativa, sabe? Sim, Como é que é essa relação sua com feedbacks? Porque com a Ju, por exemplo, tadinha, como eu disse, todos os meus livros sim, passam muito por ela antes deles serem os livros legais que eles acabam sendo. E tem essa relação de ela ter que escutar isso, às vezes ter que ler isso, sim. e ela é bem crítica. Ela é artista também, né? Ela é atriz. Ah, entendi. É. Putz, então É. entendi o negócio, né? Assim. Então ela vem ela tem uma natureza bem crítica em relação à arte da forma mais pura possível, né? Daquele tipo de crítica que Sim, nunca é pessoal, mas se eu entrego um texto pra ela que ela não gosta tanto, ela fala tipo, então isso aqui não tá rolando. Então tem algo entendi. de muito desafiador que eu acho que também é estimulante pra escritores como nós, assim, que se levam a sério. Como é pra você, cara? Feedbacks, assim, você busca Feedbacks? isso? Você busca essa aprovação externa antes de você seguir com o livro adiante? Ou você prefere. Eu vi que eu acho que o Stephen King é um dos caras que não faz isso, né? Que ele diz que Entendi. não, feedbacks atrapalham o processo dele. Para você também vai nessa linha ou não? Ah, assim, eu acho que quando você compartilha o seu texto com alguém muito próximo, assim, né? Parece que cada crítica é uma facada mesmo, assim, sabe? É uma coisa que é uma pessoa que teoricamente está lá para te apoiar, né? Mas isso é É, apoiar, né? Que parece que não é apoiar, parece que ela tá machucando o seu ego, né? O é, escritor tem essa coisa de machucar o ego quando ela critica a história, é como se estivesse xingando a sua mãe, assim, né? Assim, é. uma coisa assim, nesse... Mas eu lido melhor com feedbacks, tipo, mais profissionais, do tipo minha agente, sabe? Porque aí eu consigo aceitar melhor, assim, do que, sei lá, meu primo ou minha namorada, sabe? Então, eu prefiro compartilhar essas coisas com as minhas agentes mesmo do que com pessoas próximas, assim. Não sei, O, não o, sei por feed- quê. o feedback chega mais cru? Cru, eu digo assim. Eu sinto que quando uma pessoa lê, uma pessoa que me conhece, lê uma coisa que eu escrevi assim antes de ir pro mundo, ela lê Sim, isso como se eu não fosse um autor.
Ela lê isso como se eu fosse um conhecido dela. O que é bom no sentido de, às vezes as críticas que chegam são as mais sinceras possíveis, mas é ruim porque às vezes as Sim, pessoas amam demais só porque elas são próximas, sabe? Então, sim. quando se trata de uma agente, eu imagino que seja um pouco diferente, né? O feedback É provavelmente mais chega cru e mais. mais técnico mesmo, assim. Uhum, Até porque os interesses estão alinhados nesse caso, porque a gente tem interesse de que a história seja boa, porque se a história se for boa, ela vai vender melhor, vai vender mais e a gente vai ganhar mais dinheiro também. uhum. Então, assim, os interesses estão alinhados para que a história seja boa e o feedback é mais técnico mesmo, assim, é menos caloroso. O Mas, quanto que existe, Rafa, e talvez isso seja, tipo, varie de experiência para experiência, né? Mas o quanto que você tem poder de, tipo, chegar a um feedback e não, assim, cara, esse aqui acho que não faz sentido, vamos manter como tá. Existe essa troca também do sim, seu lado de, assim, cara, eu acho que isso aqui a gente tem que manter como tá. da agência é completamente, eles dão total liberdade. Elas falam, acho que seria melhor levar para esse lado aqui, mas quem decide no final é o escritor mesmo, assim. Legal. E aí, se você escolhe, por exemplo, quem vai matar o personagem, sei lá, é o primo dele, né? Só que a gente acha que não é a melhor escolha, ela vai tentar viabilizar essa escolha e tornar ela mais verossímil possível, entendeu? Uhum. Então, eu acho isso muito legal, assim. Da editora, né, eu não tenho experiência porque eu trabalhei com uma editora só e agora vou trabalhar com outra, né, assim, então não é como se eu tivesse passado por várias editoras Aham. e feito esse processo várias vezes, mas eu sinto, pelo menos, assim, tipo, eu tenho a visão de que a editora não dá tanta liberdade assim, não é tanta liberdade tão grande, sabe? Uhum. Eu acho que se ela, assim, tem a impressão de que se a editora falar para mim assim, acho que você tem que mudar o assassino dessa é que geralmente não são coisas tão grandes assim, porque se ela não gostou da história, provavelmente ela nem teria Ela pegado no nem vai livro. pegar, né? Uhum, foi o que eu imaginei. Exatamente, assim. Então, de forma geral, as mudanças são um pouco menores e a gente tende a aceitar mais. Entendi. Que interessante, cara. Sim, Essa é uma das partes mais desafiadoras para mim no momento, de colher esses feedbacks, aplicar os que fazem sentido. E também tem essa coisa, né, que, como eu disse, de respeitar a parte do nosso próprio processo sim. e aquilo que a gente acha que faz sentido pro livro, né? Não, e tem uma coisa do feedback que, na verdade, eu fico pensando assim, porque assim, eu escrevo para adolescente, né? Meu público-alvo tem 16 a 18 anos, né? E eu tô ficando velho, eu tô com 29 anos, assim, velho para o meu Para público. esse. Uhum. Exatamente. E assim, quem tá me dando feedback são minhas agentes queridas, né? Elas são mais velhas ainda, né? Porque elas são, geralmente as agentes, né? Elas trabalham em editoras e tudo mais. Elas têm, tipo, 40 anos, tipo, 40 e poucos, né? E eu fico pensando, poxa, apesar de, mesmo sendo um feedback muito técnico, até de pessoas que já trabalharam com livros para adolescentes, né? Assim, eu preciso de um feedback de adolescentes, sabe? Porque é Total. o público, Total. né? Eu. E, Pode continuar, perdão. não, sim, não, mas é que eu não sei, o seu, não sei, não é jovem adulto, New Adult, né? É jovem adulto também. É Eu, jovem eu, adulto, né? eu acho que, assim, vou ser bem sincero, quando eu publiquei, eu achei que ele Hum, era mais para adultos do que de entendi, fato se sim. mostrou. Eu acho que eu sempre. Eu acho que não, né? Mas houve um momento em que eu me achava um escritor mais sério do que eu de fato era. E eu não sei, muito desse novo livro passa por esse processo de. Acho que você já viveu isso, né? Que é. Eu vou escrever para as mesmas pessoas, né? Porque eu tinha uma versão da história que funcionava exatamente para as pessoas de Sim, 16 e 18 anos que tinham lido 24 Horas de Amor, que é uma versão agora bem diferente da que as pessoas vão daqui, receber sim, um é, livro novo, né? agora, Sim, né? Então, também tem esse desafio de com quem que a gente está conversando. Para você, isso ficou fácil, assim, se manter no mesmo público? Porque para mim, eu passei por um momento que era, eu não confiava mais nem na minha opinião de sim, 18 anos, sabe? Porque eu vou fazer sim, 26 esse ano. Faz 8 anos que eu sim, tive 18 anos. É esquisito falar isso em números, pelo amor de Deus. sim, sim, Mas é esquisito, né? Tipo, eu não tenho a vivência de um jovem de 18 anos em 2025. sim, Eu não quero soar o velhote, porque nós não somos velhos, nem sim, eu nem você, mas assim, o ensino médio que a gente teve em relação à tecnologia
foi muito diferente do ensino médio que existe hoje em dia, né? Eu já voltei na escola em que eu me Sim. formei e é uma outra vivência daquelas crianças, desses adolescentes. Então, eu também tinha um certo terror de, cara, o quanto disso eu tô contemplando dessa geração atual, sabe? Não, sim, total, assim, esse é um dos meus maiores medos, inclusive, assim, porque eu gosto de histórias em que os protagonistas são adolescentes. Eu nem sei se eu Uhum. consigo me imaginar escrevendo muita história adulta, assim. Mas eu sei, assim, eu percebo que há exemplos vivos de pessoas que fazem isso de forma satisfatória até hoje, tipo o Rick Riordan, Total. né? Eu ia falar dele Poxa, agora. Eu, é, aquele Percy Jackson 1, cara, se você, eu li ele ano sim, passado de novo, eu me senti com 12 anos. E você também sim, tem isso, na Maldição da Casa Abandonada, tem muito dessa coisa sim, de sim, sim. os personagens. Parecer Stranger Things. Eu acho que aquele livro me dava a impressão de estar lendo uma história de Stranger Things, E sabe? isso tem uma vibe parecida, assim, sabe? De Mas você até se que, sentir um jovem mesmo, um adolescente vivendo sim, aventuras com amigos. mas eu não sei até que ponto, assim, a minha visão da adolescência, na verdade, é a visão de filmes feitos para adolescentes ou Uhum. visões da adolescência em si. Porque quem faz o Stranger Things provavelmente é uma pessoa mais velha que eu, inclusive, sabe? É, Então, no final das contas, eu pego a visão do cara mais velho sobre a adolescência, assim, só que eu acho que tem um momento que a gente tem que ir direto à fonte, assim, não tem muito jeito, assim. Acho que redes total. sociais. Nossa, já na minha fantasia de escritor, já fiquei pensando, nossa, vai chegar uma hora que eu vou ter que criar um perfil fake no Twitter, assim, e entrar em grupos de pessoas jovens e falar coisas jovens como se eu fosse um jovem, assim, sabe? Assim, sabe? Coisa meio assim, para eu entender, assim, exatamente como que age, assim. Cara, total. Esse é o tipo de pensamento que só quem é escritor vai entender, eu acho. Porque as coisas que passam pela minha cabeça também pra entender esse tipo de coisa. Mas eu acho que também existe algo de muito nostálgico nos escritores que falam sobre. Eu me apaixonei por literatura italiana recentemente. Eu não paro de ler coisas do Sandro Veronese. Inclusive, fica a indicação pra você, pra todo mundo que escutar, Sim, assistir. É um escritor incrível. E quando ele fala de infância, é quase naquele. Em um nível onírico, sabe? Você tá sempre sendo transportado pro sonho nostálgico de uma infância, pro sonho nostálgico de uma adolescência, mesmo as partes ruins, assim. É, sim, eu acho que essa sensação, ela é muito comum, né? Mesmo quando a gente escreve ela aos 25, aos 30, aos 40, parece que a gente está sempre se aproximando de um sentimento que essas pessoas, mesmo em gerações diferentes, estão sentindo também de alguma forma, sabe? sim. Ah, não, esse recorte, assim, romantizado, assim, tanto de momentos da nossa vida, tipo adolescência, infância, mas isso é muito comum em épocas da história, assim, também. Tipo, É. o recorte da Idade Média, que você era um cavaleiro, né, assim, e você tinha honra, né, e as princesas, os príncipes, assim. Mas, na verdade, as pessoas morriam com 20 É. anos de peste bubônica, assim, não tinha higiene, sabe? Então, esse resgate a épocas históricas passadas ou a períodos, assim, infância, adolescência, eles sempre carregam essa idealização, acho, assim, é uma coisa curiosa, assim. É bem curioso, cara. Pensando assim nas suas histórias, ô Rafa, em todas que já saíram até o momento, a gente falou um pouquinho de Sim, ideias. Eu queria só que você expandisse isso. Acho que é um tópico que também é interessante para quem estiver assistindo e escutando. É, de onde que você sente que isso surge no sentido mais pragmático, assim? Até porque você falou que não tem muito essa coisa mística. A Bianca Jung, né, quando a gente sim, conversou aqui no podcast, ela falou muito de sonhos. Eu achei isso tão fascinante, né? Eu adoro David Lynch, é, sim, esses criadores um pouco mais cineasta, fora assim, é. surreais. O- Você tem recortes bem distópicos, bem criativos. O quanto disso que vem influenciado desses campos um pouco mais intocáveis, do subconsciente, do sonho, ou o contrário, né? O quanto disso que tá fundamentado em vida real, em tipo, você vê, Deus o livre, eu vi uma pessoa se jogou do Sim, meu prédio na pandemia e eu lembro de pensar numa história sobre isso naquela época. Então, como que é pra você o surgimento é, desses plot twists, dessas sim. reviravoltas, dessa primeira luz na história? Ah, não, na verdade é bem, parece que são fontes muito mais concretas, assim, mesmo, assim, Porque, na verdade, quando você fala alguma coisa mais mística, onírica, na verdade parece que
as fontes são concretas, só que a forma como ela chega até você, a sua mente, Total. ela cria uma representação, uma abstração, não sei o quê, mas se a gente fosse a fundo, a gente veria que são coisas concretas, assim, que você, com a sua mente, criou um rocambole lá e pareceu que foi uma coisa que veio num sonho, assim. Mas eu consigo identificar as fontes muito claramente, assim, nesse caso, assim, por exemplo, Black Mirror é uma série que eu me apaixonei por essa série muito quando lançou. Não sei se você já ouviu falar. Claro, eu adoro as primeiras temporadas. Eu abandonei Sim. assim depois de um tempo, mas mais por preguiça do que por qualidade. Sim, sim. Não, a série é assim, série é difícil de assistir mesmo, demora muito tempo, né? Mas enfim, tipo, isso é uma série que, putz, eu bebi dela assim, claramente, assim, sabe? Eu nem escondo isso aí, sabe? Uhum. Inclusive, histórias são muito parecidas e claramente tem referências à série, assim, sabe? Só que o plot twist em si não é uma criação tão racional, do tipo, ah, esse episódio é legal, eu vou pegar esse plot twist e tornar ele um pouco diferente, assim, não. O plot twist, ele vem com uma coisa meio mística, assim, do tipo um clique mesmo, assim, sabe? Assisto Black Mirror, assisto anime, e daí do nada vem, putz, eu acho que eu poderia fazer uma história que o plot twist é assim. Mas assim, se eu fizer engenharia reversa, eu consigo tentar perceber de onde que veio. Ah, veio dessa história junto com essa história, mas a forma como me vem realmente parece que uma coisa que foi um sopro assim de criaturas etéreas assim mesmo assim, sabe assim. Pelo menos essa parte sim, não é um processo tão consciente assim. Eu entendo. Pra mim é parecido, assim, tem muito do. Como eu disse, eu vou mais pro lado guru, porque eu não entendo, mas tem muito da parte concreta também de, cara, assistir um filme, esse filme, 24 horas. Eu tinha assistido a trilogia Before, adorei, falei, cara, quero Ah, ver uma sim, coisa sim. similar a isso, sabe? Também tem sempre essas origens concretas e depois essa parte mais misteriosa. É, sim, a parte misteriosa. É. Ô Rafa, você mencionou um pouco do seu próximo projeto, assim, antes da gente se encaminhar pro final, eu queria saber o que você pode contar em termos de narrativos, de história, sem se complicar. Sim, Tem sim. outras coisas acontecendo nesse momento? Como que você está pensando a curto e médio prazo os seus próximos passos como escritor e também o quanto que a ambição foi mudando ao longo desses últimos tempos dentro do mercado editorial e se adaptando à realidade e para outros caminhos. Enfim, se você pudesse dar um panorama geral da sua carreira nesse momento e também Sim. desse próximo livro, que eu já tô bem ansioso. Sim, não, não, beleza. É assim, esse livro vai sair em 2026, né? Então, pensando em carreira mesmo, assim, esse ano eu vou lançar dois contos, porque eu preciso. Eu decidi na minha cabeça, assim, não sei por quê, que meus projetos, assim, de romances mesmo, os livros, vão ser. Eu prefiro que seja físico por alguma editora. Os Uhum. contos eu quero lançar independente, né? Até porque a Amazon dá um dinheirinho, né? Bom, né? É, Assim, o KDP, né? Que as pessoas é por página lida, né? Assim. E também porque os contos, né? Você tem que escrever vários para dar um livro. Você não pode publicar um conto porque ele é muito curtinho, assim. Nenhuma editora quer uhum. publicar um conto, né? Então, como eu tenho um livro para 2026, eu vou tentar lançar dois contos esse ano, né? E já começar a escrever o próximo livro antes de lançar o próximo, para quem sabe conseguir lançar um por ano, assim, sabe? Assim, Uhum. sei que eu não vou conseguir, mas pelo menos se eu tentar, Você talvez. vai. Assim, tem que pensar positivo, né? Mas se eu focar num por ano, quem sabe vai sair um a cada um ano e meio, né? Quem sabe? É isso. Não, é uma ótima estimativa. Eu sempre achei que eu ia publicar livros mais rápido do que eu tô publicando. É, mas infelizmente esse também não é um mercado que se movimenta de forma muito veloz, né, Rafa? Acho que isso é algo bom das pessoas que estão ingressando no mercado editorial de saberem que, assim, não é o tipo de coisa que se você se comprometer 1, 2 anos, você vai vingar, né? Ele exige Sim, uma paciência quase eterna, assim, de, sim. de todos os lados, né? De todos os lados de não desistir, assim, porque assim, eu observo muitos escritores assim que lançaram jovens que a vida acaba levando a pessoa para outros lugares, assim, aí a pessoa para de escrever ou não escreve muito esporadicamente, né? Mas por mais que você demore para escrever, se você não desistir, já é uma decisão assim muito importante mesmo, assim. Você se vê parando em algum momento? Não, me vejo parando de trabalhar com o médico e para escrever, é o contrário, na verdade.
Que legal, cara. Pra mim é o mesmo. Tomara que as pessoas do meu CLT não escutem isso, é brincadeira, tá, Sim. gente? Tô muito grato. Ô, Rafa, eu gosto de sempre terminar aqui trazendo alguma dica, né? A pessoa que tá escutando agora, que tá assistindo e que tá adiando aquele projeto literário, aquele projeto narrativo, aquele filme, aquele projeto criativo desde o ano Sim. novo. Chegou o carnaval, a promessa não foi cumprida, adiou mais um pouco. É, se você tivesse alguma dica para dar mesmo para quem quer começar algum projeto criativo, quem quer viver de forma um pouquinho mais criativa, como é que você falaria com essa pessoa, cara? E como que a sua trajetória também como escritor poderia servir de ajuda para alguém que tá pensando em Tá talvez fazer coisas começando, né? parecidas? Isso, não, é bom focar nesse foco, esse par da criatividade mesmo, até porque o podcast chama co-criadores, né? Então acho que a parte da criatividade é o tópico principal, né? Mas quando você escreve, assim, quando você está começando a escrever, eu acho que eu conversei com outras pessoas e muitas pessoas referem assim uma experiência parecida. Você é difícil concluir um projeto. Tipo, se você terminar o livro, terminar o conto, porque o começo, quando é muito fácil você ter uma ideia, outra ideia no meio do caminho, abandonar o que você está Uhum. fazendo e ir para outra, assim. Isso é o mais comum. Mas isso é porque quando você cria a ideia, assim, a primeira esboço que vem na sua mente, não tem muitas amarras, não tem muitas coisas impedindo que as coisas aconteçam, então parece que a história vai se deslanchar, a história vai ser ótima e não vai ter nenhum percurso no meio do caminho. Aí, à medida que você vai começando a escrever, começam a surgir vários percursos, e aquela ideia que no começo parecia tão legal assim, talvez não pareça mais tão legal assim, sabe? Ela parece que tem várias amarras, várias coisas que, tipo, isso seria legal acontecer, mas não pode porque o personagem já fez isso, sabe? E aí é muito fácil você se render a uma ideia nova que surge na sua cabeça e você abandonar esse projeto e começar outro, assim, mas você tem que terminar, cara. Então, assim, termine livros, assim. Claro que tem livro que você olha e fala assim, putz, realmente, assim, não foi uma boa ideia, vou dropar, né? Mas a maioria das vezes não é isso, não. Você tem uma ideia boa, só que é difícil você colocar ela no papel e terminar. Então, assim, vão surgir várias outras ideias na sua cabeça. Você vai anotar elas num bloco de notas para ser seu próximo projeto, mas você não vai desistir do que você está escrevendo para começar outro, porque você vai cair na mesma coisa. No começo a ideia é super legal, se você mudar, aí no meio vai ser uma coisa que vai começar a se embolar e vai surgir uma outra ideia e você vai querer ir para outra, assim. Então isso aconteceu muitas vezes comigo quando estava começando a escrever. Eu comecei umas sete histórias diferentes antes de terminar uma, sabe? E só quando eu falei assim, não, essa aqui eu vou terminar porque eu não aguento mais não terminar, que foi que eu consegui escrever um livro completo, assim. Total, cara. Comigo foi do mesmo jeito. Você, você tem algo que te ajuda quando você tá prestes a desistir? Eu pergunto porque, assim, eu tive um momento do meu novo livro. Eu já ia falar o título, mas esses dias Sim, eu tava pensando em mudar o título, então agora eu não sim, tenho mais certeza, né? É, mas teve um momento específico, acho que uns 2 meses atrás, que eu quase desisti. Eu tava na beira, assim, de tipo, cara, eu vou pra um próximo, não vai rolar, não consigo fazer sim, isso, não quero mais. E no meu caso foi uma parada meio holística, assim, eu ouvi uma música que eu gosto sim. demais, falou comigo e algo mudou. Alguma coisa mudou na minha cabeça. No dia seguinte, as coisas começaram a fluir. Mas. E pra você, Rafa, tem algo que, tipo, algo que te centraliza, que te traz pro equilíbrio ou não? Sim, o que me traz para o equilíbrio, na verdade, é porque eu sei que eu demoro muito para escrever. Então, assim, se eu tô no meio de uma história que eu já demorei um ano, eu já tô há 7 meses na história, né? Eu penso, pô, se eu desistir dessa aqui, bicho, eu vou ter que começar de novo, e eu já demoro, então eu vou demorar mais ainda. Então a gente vai ter que fazer isso acontecer. E assim, é uma coisa interessante de falar do ponto de vista objetivo mesmo. Quase todas as histórias são viáveis. Eu não acho que tem uma história que realmente assim, pareceu uma boa ideia no começo, só que você chegou no meio e não tem como fazer essa história acontecer. Tem, sabe, assim, sempre tem como fazer, sabe, assim, acontecer a história, sabe? Talvez não da forma que você imaginou no começo, mas tem como criar uma outra forma de ligar os fatos, de atar as pontas soltas, sabe? Então, toda a história, assim, claro que não pode falar tudo, mas eu acho que
quase todas as histórias são viáveis, sabe, sim. Só que o caminho até torná-la viável é difícil mesmo, e você vai ter que desistir, mas vai ter como, vai ter jeito. Conversa com alguém, igual você falou, conversa com a... Às vezes quando você tá muito biruta, assim, eu ia conversar com alguém. E aí é um saco, porque quando você tem que contar a história toda pra pessoa, até a pessoa entender a história e poder opinar em alguma coisa, assim, sabe? Já faz confusão, não sei o quê. Mas a melhor coisa pra mim era conversar com alguém, igual você falou que você conversava com sua namorada, assim. Uhum. E aí, às vezes, nesse momento vinha a luz, assim, nossa, tipo, realmente, assim, tem como fazer essa história acontecer. E aí eu continuava, assim. Que legal, cara. Eu, é isso, a Júlia foi fundamental, assim, pra que esse livro. Ela tá sendo fundamental pra que esse livro chegue ao mundo, porque se não fosse as conversas que eu tive com ela nas últimas semanas, eu provavelmente já teria desistido, eu já teria achado que era um projeto impossível, assim. Então, eu realmente acho que uma perspectiva externa sempre adiciona em vez de excluir. Mas é aquilo, né? Também tem que ter um cuidado com o que a gente fala, eu acho. Tem feedbacks que chegam atravessados, assim, que nem sempre ajudam, né, no processo. Mas, Sim, mas é isso, Rafa. Tô muito curioso, cara, pra saber o que vem por aí com esse seu novo livro. Uma pena que a gente só vai conseguir ver em 2026, mas muito bom saber que provavelmente vão ter novos contos agora em 2025. Queria que você falasse também pra galera como é que o pessoal pode te acompanhar, assim, por onde que seus lançamentos estão sendo divulgados, como que o pessoal pode seguir seu trabalho, acompanhar o que você tem feito, é, e qualquer prévia que você quiser deixar aí também, sim, fique muito sim, à sim. vontade. Eu acho que a maioria dos escritores, eles centralizam mesmo a coisa das redes sociais no Instagram mesmo, assim, sabe? A gente usa muito o TikTok para irritar e conseguir vendas rápido, assim, mas acompanhar geralmente é sempre no Instagram. Então, eu tô no Instagram, meu Instagram é Rafael Rori, né? Rori com H, acho que é Rafael escreve normal mesmo, Hori, né? E lá eu tento atualizar, mas é porque hoje em dia o escritor tem que ser influencer, né? Então, assim, Nem me é, é, fale. exatamente, assim, então, mas eu converso com as pessoas, assim, eu apareço no story, assim, então eu E falo você, ali com então, essa isso que eu ia te dizer, você é relativamente ativo, assim, né? Eu curto quase todos os seus stories lá. é na força do ódio, né, porque, É. na verdade, eu sou ativo nos stories, porque teve uma época que eu queria ser ativo nos posts também, né, só que tava dando uma dor de cabeça, toda semana eu tinha que planejar um post, sabe, você trabalha com o quê mesmo? Eu sou jornalista, eu trabalho Jornalista. como copywriter numa empresa de dia, né? E aí de noite a... Ah, não, eu ia perguntar porque, por um momento eu pensei que talvez você trabalhasse com mídias sociais, não, né, com Não, o marketing. não. Eu já trabalhei com mídias sociais, mas hoje em dia Sim, eu só trabalho escrevendo, blog, e-mail, sim, newsletter, esse tipo de coisa. Então eu escrevo da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. sim. Chega um momento que é até um saco. Não, mas eu queria fazer um post por semana mesmo, porque É, a mas cartilha é essa, um post, até mais, 2, 3 posts por semana, aparecer nos stories, no TikTok, não sei o quê, mas o que eu consegui sobreviver nesse tempo todo é e conseguir escrever ainda as coisas stories, então eu me comunico com meus leitores pelos stories e pelo direct, né? Então, e é lá que tem, porque você tem recortes, antigamente você tinha só recortes da vida do autor, você tinha, tipo, o livro que ele lançava, e depois você nunca mais ouvia falar dele, 2 anos depois lançava um livro de novo, né? Mas agora dá para acompanhar um pouco mais, dá para conversar, assim, né? Então, acho que o Instagram é a melhor forma de me acompanhar, porque eu tô sempre postando coisas do meu dia. Às vezes, quando não tem nada para postar, porque você sabe que tem que postar alguma coisa, você fala, hoje, sei lá, eu experimentei uma marca de chocolatado novo, sei lá, e às vezes alguém comenta alguma coisa, assim, sabe? Então, é lá que dá para conversar comigo. então, o pessoal aí pode procurar o Rafa no Instagram, já pode começar a comentar lá perguntando do próximo livro. Mentira, não façam isso com ele, coitado. Rafa, muito obrigado aí. Para quem estiver assistindo, deixa sua curtida, seu comentário. Se você gostou desse episódio, compartilha com um amigo. Se você não gostou, compartilha com um inimigo, com aquela pessoa que Exatamente. você detesta. E se você tá no Spotify, avalia aí, acho que vocês podem colocar estrelinhas, coloquem 5 estrelas, comentem também, mandem para amigos. Esse foi o Co-Criadores de hoje e a gente se vê na próxima.